Olá, graça e paz esteja no teu coração. Querido irmão, queria repartir com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração em relação ao seu reino. Alguma coisa tem me incomodado em relação ao povo de Deus, porque muitos dos que estão hoje na igreja, a impressão que a gente tem é que não entenderam ainda as dimensões dessa coisa maravilhosa chamada Reino de Deus. E por não ter entendido isso, acabam se preocupando com coisas muito periféricas e lhes toma o tempo tão precioso de usufruírem das coisas do reino. Quando nós não entendemos essa dimensão, nós ficamos preocupados com os periféricos. E quando há alguém que ofereça para nós a solução ou os meios mais fáceis de conseguirmos esses periféricos, que parece que há uma inversão de polaridade, que eles crescem mais do que o reino na nossa forma de analisar, a nossa ótica, aí nós vamos lá. É por isso que as pessoas vão em tantas campanhas, é por isso que as pessoas dão dinheiro em todos os lugares, porque elas querem as coisas fáceis, desejáveis, que são, elas querem fácil. Mais fácil, né? Cortar a fila, vamos dizer assim. Mas quando nós entendemos as dimensões do reino, aí nós mudamos a nossa maneira de agir, de ser, de ver, a nossa visão muda totalmente, porque nós entendemos que o reino é maior e no reino, se nós estamos nele, nós temos todas essas coisas. O próprio Jesus disse-nos em Mateus, logo no começo do livro, no capítulo 6, de que nós deveríamos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Essas demais podemos entender como o casamento, a faculdade dos teus filhos, a tua faculdade, o curso universitário, a formação acadêmica, o carro, a casa, enfim, as coisas que nós tanto desejamos e que Deus tem para nós, vamos dizer, de caixinha. É isso mesmo, quando nós buscamos o seu reino. Quando nós não entendemos as dimensões do reino, que é a mensagem principal do Evangelho, lembra que lá em Lucas, no capítulo 10, Jesus chama 70 discípulos, faz 35 duplas e diz, olha, vão pelas casas, entrem nas casas, curem os doentes que lá vocês encontrarem, expulsem demônios, comam de tudo que colocar na mesa, enfim, sejam legais com as pessoas, mas não esqueçam de dar um recado que é o principal. Digam a essas pessoas, aonde vocês chegarem, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é chegado entre elas. Esse reino é maior do que o que você possa imaginar. Mas enquanto você não entende, você está preocupado. Mas eu vou lhe dar um exemplo para quem não entendeu ainda as dimensões do reino, ou será que você agiria desta forma como você tem agido? Digamos que você receba um convite da rainha da Inglaterra para conhecer o reino inglês. E ela, na carta, especifique que você não precisa se preocupar, porque o traslado, a passagem de ida e volta, enfim, não vai lhe faltar nada. Será que você ainda teria a preocupação de ficar pensando como eu vou fazer para chegar do aeroporto de Londres até o palácio? Será que vai ter um local para mim dormir lá? E comida, será que eu preciso levar alguma coisa? Pois é, quando nós entendemos o reino de Deus, nós não nos preocupamos com essas coisas, não, porque nós entendemos que o reino é maior e no reino tem tudo o que nós precisamos. É isto mesmo. E Paulo, o apóstolo dos gentios, ele nos diz em Romanos, no capítulo 8, depois de perguntar no versículo 31, dizer o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando chega no 32, ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Aí ele faz uma grande pergunta, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Então, meu amado, se nós entendemos as dimensões do reino, nós não ficamos preocupados. Nós nos preocupamos quando nós não conhecemos. Digamos que você receba um convite, vou colocar de uma outra situação do que coloquei agora do reino inglês. Você receba um convite de alguém que você nunca ouviu falar, para você ir lá numa cidadezinha que você nunca ouviu falar, enfim. E aí você fica todo preocupado. O que levo? Que roupa levo? Será que tenho que levar alguma coisa para comer? Como será que eu vou me locomover da rodoviária do aeroporto até a casa da pessoa? E chegando lá, será que vai ter um lugarzinho para mim descansar? Pois é. Às vezes nós tratamos o reino de Deus assim. Todos ficam cheios de preocupações. E nós ficamos todo preocupados. Deixa esta palavra entrar no seu coração nesta noite. O reino é maior do que você possa imaginar. É maior do que o que eu posso imaginar. Aliás, Paulo foi fantástico em falar do reino. E há um versículo que ele diz o seguinte, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus, o Senhor, tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama ao Senhor, está nesse reino, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Portanto, não deixe que as preocupações por coisas pequenas, periféricas, tomem o tempo de você se deliciar com a grandeza do reino de Deus. Que Deus abençoe a você e que esta reflexão possa ter entrado no seu coração. É esse o desejo do meu coração, de que você entenda as dimensões do reino. Eu, depois de 35 anos que conhecia Jesus, entreguei o meu coração a Ele. Já passei por experiências tremendas, muitos de vocês sabem. Mas uma coisa eu aprendi, que eu faço parte do reino dos céus, do reino de Deus. E esse reino é grande. Nesse reino nunca me faltará comida. Nesse reino nunca me faltará o que calçar, o que vestir. Nesse reino não faltará transporte para mim, nesse reino não faltará casa para mim. Afinal de contas, eu sou o embaixador do reino. E você sabia que embaixador não tem salário? Mas como não tem salário? Ele não tem um salário definido. Ele não é como um presidente, um ministro, um deputado, um vereador, um funcionário qualquer de uma empresa que tem um salário determinado por uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho e normas e etc. e tal. Não, ele não tem. Por que ele não tem? Porque ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem o carro, um ou dois ou quantos ele precisar, ele tem a escola dos filhos, ele tem a casa, o apartamento para morar, enfim, o país dele proporciona a ele tudo o que ele precisar para estar bem com a sua família e ser o embaixador daquela nação. Agora imagine, estou falando de embaixadores da terra, imagina de embaixadores do céu. Mas é bem assim, nós temos tudo isso de forma ampliada. Basta que a gente possa também ampliar a nossa visão, aí nós vamos enxergar as dimensões do reino. Que Deus abençoe a você, meu amado, em o nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Posso? Vamos lá então. Pai, quero colocar esse meu irmão e minha irmã nas tuas mãos, no nome de Jesus. Senhor, que eles entendam as dimensões desse reino tão maravilhoso. Esse reino que não é reino de homem. Se o reino dos homens já é grande, se o reino dos homens já é rico, imagina o teu reino. E nós fazemos parte desse reino. Nesse reino há saúde, nesse reino há tudo que nós precisarmos. Portanto, eu te agradeço e te peço, abre a mente desse meu irmão, dessa minha irmã, para entender essa dimensão. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Até uma próxima, se Deus quiser. Paz.